Olá, meu nome é Luciana Pinheiro e hoje eu vou falar um pouco sobre as evidências de validade concorrente da escala PDS-ICD-11. A Organização Mundial da Saúde, OMS, implementou em janeiro de 2022 a 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, a ICD-11. Nessa edição, o diagnóstico de transtorno de personalidade apresentou uma modificação drástica em relação à edição anterior. O diagnóstico de transtorno de personalidade deixa de ser categórico e passa a ser dimensional. Assim, ele deve ser feito basicamente com relação ao nível de severidade dos sintomas e secundariamente qualificado a partir de traços patológicos da personalidade. Tem-se 5 traços: a afetividade negativa, que é a tendência à experiência de emoções negativas e a pobre autorregulação emocional; a anancastia, que é a necessidade de manter o controle das situações e de manter padrões estritos e rígidos de comportamento, pensamentos e sentimentos; a desinibição, que é a tendência de agir de forma impulsiva, irresponsável e imprudente; a dissociabilidade, que é o padrão de desrespeito aos direitos e sentimentos das pessoas, com ações egoístas e sem empatia; e, por fim, o distanciamento, que seria a tendência de manter o distanciamento emocional e social do outro. Além disso, foi adicionado um padrão qualificador borderline dos domínios da personalidade, pois ele representa um resquício do modelo categórico. Esse qualificador inclui os sintomas típicos da categoria diagnóstica do transtorno da personalidade borderline. Para a avaliação da severidade da patologia da personalidade, foi desenvolvida a escala Personality Disorder Severity for ICD-11, que é a PDS-ICD-11. E antes dessa escala ser usada no Brasil, é importante certificar da sua validade no contexto brasileiro. O objetivo da presente pesquisa é investigar as primeiras evidências da validade concorrente para a versão brasileira da escala PDS-ICD-11. Participaram desse estudo 1.506 brasileiros com média de idade de 31 anos e desvio padrão de 10,5. Para a investigação da validade concorrente do instrumento traduzido pelo grupo, foram selecionados 3 variáveis critérios. A primeira seriam os traços patológicos da personalidade, operacionalizados pelos instrumentos Personality Inventory for ICD-11 e o Personality Inventory for DSM-5 Brief Form Plus Modified. Além disso, tem os sintomas típicos da personalidade borderline, por meio da Borderline Pattern Scale, que é a BPS, e 3, o ato-relato dos participantes acerca do indicador de problema de saúde mental. O protocolo de pesquisa foi formatado para a coleta de dados online e a amostragem foi não probabilística e por conveniência. Para garantir a qualidade dos dados, foram incluídos itens de controle de respostas baseados no conteúdo. Os participantes que falharam nesses itens foram excluídos das análises. As análises realizadas foram a de correlação parcial e a de covariância em curva, controlando defeitos de variáveis sociodemográficas. Conforme esperado na primeira hipótese, o score da PDS-ICD-11 se correlacionou positivamente com os traços patológicos da personalidade do PICD e do PID-5-BF+N, que estão positivamente correlacionados com a severidade do transtorno de personalidade, mensurados pelo PDS-ICD-11, exceto no traço de anancastia, que é o R igual a menos 0,17 do PICD. Já a correlação referente ao PDS-ICD-11 e a BPS foram de alta magnitude, o R foi igual a 0,71, confirmando parcialmente a primeira hipótese e confirmando a segunda hipótese, as quais mostram correlações significativas entre a presença do traço da patologia da personalidade ou do traço qualificador borderline com alta severidade do transtorno de personalidade. A tabela 4 apresenta os resultados encontrados para as ANCOVAs. Tais resultados, como indicado na tabela, mostram que a diferença entre as médias dos grupos critérios, que seriam a presença de diagnóstico psiquiátrico e tratamento psicofarmacológico, psiquiátrico e psicológico, foram estatisticamente significativas. Nesse sentido, o eta quadrado da relação entre a presença de diagnóstico ou tratamento é significativa em relação ao grupo que não apresenta essas condições, sendo o eta quadrado 0,071 para a presença de diagnóstico psiquiátrico, 0,064 para o tratamento psicofarmacológico, 0,061 para o psiquiátrico e 0,021 para o tratamento psicológico. A figura 1 apresenta os valores das médias marginais e o tamanho do efeito da diferença entre as médias marginais a partir do teste post-hoc de Tuck. De acordo com a figura, as diferenças entre os grupos investigados foram estatisticamente significativas, e os tamanhos de efeito foram grandes para os critérios de diagnóstico psiquiátrico, tratamento psicofarmacológico e tratamento psiquiátrico. No que diz respeito ao tratamento psicológico, a diferença encontrada teve um tamanho de efeito moderado. Conforme o esperado, o score da PDS-ICD-11 se correlacionou com os traços patológicos da personalidade, confirmando a hipótese de que a severidade do transtorno de personalidade está associada a diferentes formas de expressão patológica da personalidade. Especificamente, a correlação negativa entre a PDS-ICD-11 e o domínio de anancastia pode ter ocorrido devido ao fato desse domínio refletir o traço conscienciosidade, um nível saudável do espectro. A alta correlação da PDS-ICD-11 com a BPS confirma a hipótese de que o transtorno borderline é um dos tipos mais graves da patologia da personalidade. Por fim, a hipótese que pessoas com tratamento psiquiátrico, psicofarmacológico ou psicológico ou que têm diagnóstico psiquiátrico tendem a ter mais problemas da personalidade foi confirmada. Com isso, atesta-se que a PDS-ICD-11 possui evidente validade para avaliar a severidade do transtorno de personalidade em brasileiro. Aqui estão as referências bibliográficas do trabalho e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.